A gente costuma ver pessoas mais jovens, digamos assim, estudando na faculdade. Mas a inserção de pessoas que fazem parte da terceira idade ou melhor idade, como eu gosto muito de dizer, numa faculdade, numa universidade, é muito bom para eles e para quem está em volta deles. Afinal de contas, isso proporciona experiências de vida, conhecimento e compartilhamento do conhecimento que eles já têm. E para falar sobre isso, sobre faculdade aberta à terceira idade, nós estamos recebendo aqui na análise direta de hoje a Andréia Barcelos, que é coordenadora justamente deste projeto da Faculdade Anhanguera. Andréia, muito obrigado por nos atender. Tenho certeza que você tem boas informações sobre esse projeto para a gente. Ah, com certeza. Muito bem. Agora diga uma coisa, eu tenho uma impressão de que quando se fala em faculdade aberta à terceira idade, as pessoas ficam pensando, mas quer dizer então que os velhinhos, né, digamos assim, de uma forma meio pejorativa, que as pessoas julgam, e na verdade é o que eu estava dizendo, acho que a gente mais aprende com eles do que eles aprendem na faculdade. Como é que é esse projeto? Dá uma geral para a gente acerca disso. Olha, na realidade, até a primeira coisa que eles aprendem, eu não deixo mais usar a palavra nada velho. De velhinho, né? Velhinho mostra uma coisa velha, incapaz, né? E não, eu já falo o termo idoso, porque o idoso está para frente, ele quer informação, ele quer saber, ele fica inseguro de algumas coisas para estar falando, de estar perguntando para a própria família. Então, assim, eles procuram, na realidade, alguma coisa assim meio escondidinho para querer informações. Então, assim, na faculdade da terceira idade, eles aprendem isso, que lá eles são diferentes, eles podem aprender e que não existe mais idade. Não existe problemas de limitações. Quer dizer que não há realmente idade, nunca é tarde para se cursar uma faculdade. Não. Acho que esse é o conceito principal, não é isso? Não, e cada vez mais eles demonstram isso pra gente, porque assim, cada dia é um ensinamento, né? Você fala de uma matéria hoje para eles sobre, vamos supor, direito, né? Eu dou aula para eles de Estatuto do Idoso, que eu acho que é interessante eles estarem sabendo do que eles podem e não podem estar cometendo. E aí eles vêm com uma informação. Então, tudo que eles olham na televisão, eles querem saber. Por exemplo, a história que está tendo de alguma coisa errada, ou que fulano foi preso. Professora, como é que é isso? Onde está isso na lei? Então, existe agora aquela coisa de buscar mais informações. Que interessante. Eles são muito curiosos, hein? Muito. É mesmo? Perguntam sobre tudo? Tudo. Então, eu falo para a equipe, né? Eu falo que eu tenho uma equipe maravilhosa, que não só dão aula, mas eles amam o que eles fazem. Então, assim, a gente tem que ficar estudando a todo momento. Porque eles não vão só para assistir a aula, né? Eles vão para buscar mais informações e assim, a todo momento você tem que falar. Então, lição para casa, porque eles querem aproveitar e buscar informações em casa. Não tem mais aquela coisa, eu vou assistir hoje novela, eu vou assistir televisão, vou fazer uma comida diferente. Não, eles querem aprender a mexer na internet para buscar mais informações. Então, nós damos a ferramenta para eles trazerem mais informações. Agora, como é que surgiu essa ideia de fazer uma faculdade, criar? Depois você vai falar um pouquinho sobre qual é o tipo de curso que eles buscam, enfim. De onde surgiu essa ideia? Vamos fazer uma faculdade aberta à terceira idade. Que, na realidade, a Anhanguera, ela trabalha, ela gosta de fazer algumas coisas para a comunidade, ou para a criança, ou para o adolescente e para o idoso. Então, ela percebeu que existia um público muito grande de idoso, e que queria aprender mais informações. O adolescente ele ia buscar informações de alguma atividade, algum teatro, alguma coisa. Não, a terceira idade não. Ela ia buscar informações, elas queriam aprender mais. Então foi onde a Anhanguera veio com peraí, então vamos montar uma faculdade da terceira idade. E aí começou com o primeiro curso assim, que a terceira idade fez, coral, que é onde as pessoas procuram. A maioria participa de coral na igreja, ou participa num coral de comunidade. Então, começou com um coral. Aí, depois, vamos fazer artes plásticas. Então, eles trabalhavam com a parte manual. Só que aí surgiram outras vontades. A vontade de querer ler, não mexer só com a parte manual. Então, eles falaram, professor, e aí? Qual a próxima disciplina que a gente vai ter? Então, começou mesmo com a parte manual. A gente começou a trabalhar a cabeça, para ver que, na verdade, é um curso, como a gente percebe, né? Geralmente as pessoas que são da melhor idade vão para esses centros de convivência e tudo mais, e é mais ou menos isso, é um curso de pintura, um curso de artesanato e tudo mais. Agora, a faculdade de vocês oferece, na verdade, o projeto algo além disso, não é isso? Que aí entra na parte de cursos. O que é que tem à disposição do pessoal da melhor idade? A única coisa que nós não tiramos foi a parte da aula de teatro, porque você trabalha com a memória, né? Que porque eles se é apresentam, muito bom, né? Você trabalha com a parte espontânea de comunicação, né? Aquela coisa de insegurança, de ter vergonha. Então, o teatro é uma disciplina que não pode tirar.
né? Colocamos o direito, que é uma coisa que eles precisam saber, existe o Estatuto do Idoso, então eles têm que saber isso. Informática, é uma coisa atual, né? Empreendedorismo, isso é colocado porque a maioria das pessoas ou fazem salgadinhos, ou fazem alguma marcenaria. Então o que acontece? Nós vamos ensinar eles a usarem esse dinheirinho deles. Deixa eu ver outra disciplina legal. Previdência Social. Eles têm aula de previdência, porque eles ficam muito com a dúvida sobre como é que eu vou tirar a minha aposentadoria, como é que eu faço a contribuição. Então, nós trabalhamos também com isso. Nós temos um professor que só dá aula sobre Previdência Social. Então, na verdade, eles têm um agrupamento de disciplinas. Isso não quer dizer que eles vão sair de lá formados em algum curso específico. Eles acabam recebendo um certificado de curso de extensão, que exatamente é um curso de conhecimentos, de atualidades, né? Então, eles acabam saindo com um monte de informações. E aí eu posso até dizer assim, que eles acabam gostando tanto daquela disciplina que eu acabo, entre aspas, perdendo o aluno da terceira idade, porque ele acaba fazendo graduação. É mesmo? Aí eles vão fazer um curso normal, por exemplo, alguém que gosta tanto de direito e decide cursar direito? Exatamente. E faz os 5 anos? Faz. Eu tenho duas alunas que terminaram o curso de terceira idade e já está fazendo o curso de direito. Aí tem 2 alunos que estão fazendo um curso de administração. Tem um que adorou tanto informática que ele está fazendo um curso chamado Ensino à Distância, que é via internet. Está fazendo o curso da internet, que é assistência social. Então, assim, as disciplinas acabam abrangendo cursos que tem na graduação. Então, a identificação fica tão grande que fala, peraí, eu quero um pouquinho mais, e arriscam ir. Agora, qual que é a idade média das pessoas que procuram esse primeiro curso de extensão de vocês, da terceira idade? Entendi. A gente acolhe a pessoa com acima de 45 anos. Acima de 45. Por que 45 anos? O idoso começa com 60, né? Que, na realidade, a gente fez uma pesquisa e nós vimos a dificuldade das pessoas acima de 40 entrar novamente numa sala de aula e falar, nossa, acho que eu sou mais velho. E aí, o que você faz? Você acaba tirando essa insegurança, ela vê que ela tem condições e ela acaba, até mesmo no meio do curso, ela vai fazer uma graduação. Por quê? Você acaba tirando essa insegurança dela. O idoso também, você acaba tirando a insegurança. Mas se você colocar a pessoa a partir dos 45 anos, você faz com que ela volte com autoestima, né? Entendi. Principalmente a autoestima dela. Agora, você deve ter uma média de idade bem interessante, porque se você acolhe a partir de 45, não deve ter uma idade limite. Quer dizer, se chegar lá alguém com 69, 78, pode entrar, não tem problema nenhum. Não, eu tenho um aluno lá de 86 anos. Essa seria, é uma senhora ou um senhor? É um senhor, eu tenho um senhor de 86 anos e uma senhora de 84. Esses são os alunos mais velhos que você tem? São, mas eu tenho muitos nessa idade, né, de 70 anos, 60 anos. Para eles, identidade está no RG, só. Que coisa, eu com 86 anos eu fico imaginando dentro de uma sala de aula, como é que é a participação de alguém com essa idade numa sala? Tem até esse meu aluno, ele é 86 anos, ele tem dificuldade de escrever. Então ele pede professora, me dá sua matéria. Aí eu imprimo a minha matéria e ele datilografa. Aí ele me traz, datilografado mesmo. Aí ele falou, professora, posso pedir um favor? Eu falei, pode. Posso trazer minha máquina? Então ele traz a maquininha dele e ele fica escrevendo. E assim, é muito rápido. Ele não olha no teclado. Né? Mas aí ele tem dificuldade na informática, porque o teclado muda, né? O problema dele com a informática deve ser só esse, porque a curiosidade deve ser enorme, não? É verdade, é verdade. Que legal. Agora, quanto tempo que dura essa faculdade da terceira idade? São 4 semestres, são 2 anos. 2 anos. 2 anos. O curso, a Anguera achou melhor usar só 3 dias da semana. Porque já não é todo dia, que bom. Não. Até porque fica cansativo, eles têm que se organizar. E é um momento assim, nós estamos trazendo, né, eles de volta. Então você não pode fazer todos os dias da semana. Até porque a maioria tem exames, tem as rotinas, tem a parte da casa para cuidar. Então eles têm que se organizar. Então eles têm as terças e as quintas para se organizar. Então, e aí na segunda, na quarta, na sexta, das 4 às 6, eles vão para a faculdade. Que também não dá para você colocar eles muito cedo. Eles têm muitas afazeres na parte da manhã. Então nós colocamos no horário bem depois do almoço, para eles irem tranquilos. E eles vão assim, professora, e nas férias? A senhora não vai ter algum curso para nos dar? É mesmo? Eu imaginava aqui que eles estavam, quer dizer, vai cursando e aí nas férias é férias, não tem jeito. Não, tanto é que eu já estou pensando em fazer algum curso de extensão para eles nas férias, né, de junho e julho e de janeiro e fevereiro, porque eles me ligam, professora,
vão fazer uma atividade, vão para o teatro, que eles gostam muito, porque eles têm aula de teatro, então eles querem ver como é que é um teatro, como é montar um teatro também. Então eu pensei, né, vamos ver o que nós podemos fazer, porque eles não querem ficar em casa. Que interessante, olha só. Agora me diga uma coisa, no geral, quando eles buscam esse curso, pelo que você percebe, não sei se existe uma triagem, um processo seletivo, como é que é esse ingresso deles? Eu sou muito sincera em dizer assim, na realidade a gente não exige nada, a Anhanguera só exige uma coisa, alfabetização. Né? A pessoa tem que ser alfabetizada. E muitos acabam fazendo o quê? Eu não tenho ensino médio, né? Eu não fiz o fundamental. Eles vão fazer um supletivo, alguma coisa, porque aí desperta a vontade de voltar a estudar. Então, por isso que a gente só exige, porque aí intimida. Já tem aquele primeiro passo que é muito dificultoso. Quer dizer, buscar um estudo novamente. Exatamente. Né? Será que eu vou acompanhar? E meu português? E minha caligrafia? Porque isso incomoda. Tanto que tem algumas alunas e alguns alunos que pedem, professor, a senhora tem como me dar um caderninho de caligrafia para fazer em casa? Por quê? Porque já está incomodando a letra. Entendi. Né? Porque eles querem ter mais agilidade para escrever, eles querem ter uma letra melhor, né? E outra, eles querem chegar em casa e mostrar. É mesmo? Eles querem mostrar. E prova, nós fazemos avaliação também. Tem prova lá também? Tem prova. A gente dá a matéria e tem, nós chamamos de avaliação de conhecimento. Então nós damos essa nota e a gente até explica, olha, vocês já têm uma noção se está bom ou se não está. Então quem vai avaliar são vocês mesmos. Então existe até um jeito de nós entregarmos a prova para a pessoa não se intimidar. Ali é uma avaliação dela, não é para nós, é para ela. Não estão acompanhando essa disciplina. Então, o que acontece? Ela vai, leva para casa e aí ela me procura. Professora, eu estou com dificuldade disso. Existe essa comunicação, né, dos alunos com a coordenadora de mostrar, identificar, porque às vezes nós não sabemos. Nós, professores, nós estamos dando aula lá, nós não sabemos qual a dificuldade que ele tem. Exato. Talvez de escrever. E aí, existem casos que você fala, então eu vou te dar a prova substitutiva. E aí você senta com ele e fala, então eu não vou te responder. Que aí você faz a parte. Não vou te responder. Aí ele fala, mas professora, eu vou ler devagar e você vai responder. E aí você percebe que nessa forma que você faz com ele, ele fica mais tranquilo e ele responde tudo. Eu falei, você está vendo que você confundiu, né, por nervoso, de querer terminar logo, de não ser o último a entregar a prova, né, e que não é uma prova, é uma avaliação sua. Você está vendo como você sabe tudo? E aí, já quer fazer a próxima prova. Professora, quando vai ser a próxima prova? Eles pedem prova. É completamente o contrário do que a gente vê nas universidades atualmente, né? Então, eles pedem prova. Eles pedem prova, eles pedem trabalho, eles têm atividade complementar. É como uma graduação com algumas limitações, né, ponderadas. Qual é o objetivo? É tirar essa insegurança e passar uma tranquilidade, né? Então, você dando uma avaliação, é uma prova de graduação, né? Uma atividade, um trabalho feito em grupo, é uma atividade feita em sala de aula. E uma atividade complementar é o que é feito também na graduação. Então, eles têm todas as atividades como uma graduação, só que uma forma menor que a graduação. Uma cobrança talvez um pouco menor. Menor, assim, não muito menor, que a gente dá uma cobradinha. Por quê? Porque é para exigir mesmo, né? Para voltar a estudar, para ler. Nós damos livro para eles lerem em casa, né? Porque eu acho que é importante. A parte de fazer trabalho em grupo, assistir um filme, fazer a interpretação. Eles assistem o filme e aí quando chega no dia seguinte, tem o trabalho escrito do que entendeu do filme. Tudo bem, André. Bom, a gente vai para um intervalinho rapidinho. Daqui a pouquinho, na volta, você continua descobrindo um pouco mais do que essa faculdade aberta à terceira idade. E olha, tem muita coisa para aprender. Se você conhece alguém aí que está na melhor idade, acho que vale a pena saber sobre isso e indicar. A Análise Direta volta já. O Análise Direta está de volta, trazendo hoje um assunto que é muito interessante para quem está na melhor idade, para quem está na terceira idade e quer estudar. Existe possibilidade para você, ou se você conhece alguém. Nosso assunto de hoje é a faculdade aberta à terceira idade. Quem conversa com a gente é a Andréa Barcelos, que é coordenadora deste curso da faculdade Anhanguera. E ela estava dizendo para a gente no bloco anterior que o pessoal então tem prova e pede para ser analisado, pede para ser avaliado mesmo. Quer dizer, é o contrário de uma universidade comum que os alunos têm pavor de prova. Exatamente. Agora me diz uma coisa, André, quer dizer, vocês têm essa avaliação toda e tudo mais, tem trabalho de conclusão de curso também?
Olha, na realidade não é um trabalho de conclusão de curso, mas a gente acaba fazendo um trabalho em grupo e que eles precisam apresentar no final, para não uma bancada, né? Mas, ou seja, uma banca, mas para os professores e então para os alunos que estão presentes. Tem um fechamento. Tem um fechamento. É um resumo do que aconteceu naquela disciplina. Por exemplo, o grupo A vai fazer o trabalho sobre direito. O grupo B vai falar sobre a saúde. E aí, no final, é feita a apresentação de cada disciplina. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre o perfil dos alunos. Quer dizer, você falou mais ou menos uma média de idade, a partir dos 45. Alguns aí, você tem um com 86 homem, uma mulher com 84. E a questão do gênero, a questão do sexo, quer dizer, são mais homens ou mulheres? 80% mulheres. Mulheres, que interessante. Agora, por que você acha que acontece isso? Mais mulheres do que homens procuram o curso? Na realidade, Cléber, as mulheres antigamente, ou elas estudavam, ou elas casavam. E hoje surgiu a oportunidade delas poderem estudar. Pois é, quer dizer que elas querem recuperar o tempo perdido. Querem. E se puderem, elas falam, professora, por que não 4 horas? Porque são 2 horas de curso, né? São das 4 às 6. E se pudesse, elas estudariam mais tempo ainda. 4 horas. Elas não querem mais cuidar de netos. Elas não querem mais ficar fazendo comida. Elas querem estudar. Querem estudar. Elas querem estudar. Interessante. Agora, eu fico imaginando o comportamento dentro da sala de aula. Como é que é? Elas falam mais que os homens? Quem pergunta mais? Quem participa mais da aula? Quem participa mais são as mulheres. Mas quem são mais questionadores são os homens. São os homens. São. Existe assim, antes de os professores entrar na sala, elas se conversam. A gente dá um tempo para isso, né? Os professores, a gente fica um pouco acolhido para eles poderem tocar informações. E quando nós entramos na sala, é silêncio total. É como se entrasse realmente um professor e eles estão lá para aprender. E se algum dos amigos estiverem conversando, eles mesmos ficam... Eles mesmos controlam a situação. Olha que coisa. Eles mesmos. Não estou escutando o que a professora está falando. Que legal. Mas assim, eles perguntam, professora, mas eu não entendi. Como é que é feito isso mesmo? Então você tem que explicar. E aí, lógico, né? Os questionadores perguntam, não, mas não foi isso que eu aprendi. E aí você acaba não convencendo que não é esse o fundamento da disciplina, e sim fazer com que entenda melhor, né? E assim, tem hora que eles aparecem com umas perguntas que pegam a gente de surpresa. E aí a gente fala, olha, na próxima aula a gente veio com a informação, porque toda hora tem alguma informação atual. Talvez são perguntas que eles gostariam de fazer em casa. E aí acabam tendo a oportunidade de fazer isso na universidade. E aí eu vejo a necessidade de nós corrermos atrás da resposta e darmos. Quer dizer, é um desafio para vocês também, não é isso? Porque vocês precisam também se capacitar para isso. A todo momento. É até uma coisa assim, eu dou aula de direito, né? E a gente conversando, eu tenho que aprender muito o que está acontecendo no meu salão. Porque eles querem saber sobre isso? 100%. Que coisa, olha só. Né? Professora, por que isso? Por que a pena dele foi menor? Por que a pena foi maior? Então você tem que chegar em casa e ficar lendo para poder passar isso para eles. Porque eles perguntam. E se na próxima aula não for a minha, eles mandam por escrito. E pede-se para aquela semana dar a resposta. Porque vai passar um programa no dia seguinte e eles queriam acompanhar. Então eu vejo a necessidade de informação. Aí eu passo até via e-mail para alguns alunos. Você sabe, André, que recentemente nós fizemos um programa, você que está em casa deve ter assistido, focado na questão de escolha profissional, quer dizer, a desenvolvimento da carreira do estudante. E a gente fica pensando, às vezes, que, de fato, quem faz a universidade, até foi um tema que eu abordei com a entrevistada, é o estudante. Mas a gente percebe nas universidades, se você cursou recentemente, principalmente dessa nova geração, é muito complicado, porque geralmente os adolescentes, os jovens, boa parte deles, não vamos generalizar, mas uma boa parte vai para a escola sem muito interesse. É aquela coisa, quer dizer, está ali para pegar um diploma, porque o pai e a mãe pagam e tudo mais. Não estamos generalizando, é claro. Agora, com o pessoal da terceira idade, pelo que a gente está percebendo, é completamente o contrário. Eles absorvem, né? Quer dizer, eles 100%. querem, eles vão em busca. Porque se ele quer saber sobre o mensalão para acompanhar o processo na televisão, como é que está sendo o julgamento, é muito interessante. Quer dizer que eles querem mesmo, é uma questão de vida, não é isso? Eles querem viver. Eles querem uma oportunidade na sociedade. Eles querem mostrar que eles também têm capacidade de obter informação e conversar sobre aquilo, debater com a própria família.
de, na hora que os filhos estarem conversando, eles poderem participar da conversa, sentarem e poderem participar. E não um senhor ficar assistindo televisão ou a senhora na cozinha porque os filhos estão conversando e não querem atrapalhar. Olha só, eu tenho uma avó de 91 anos, eu gosto muito de bater papo com ela porque você é muito gostoso, né? Tem gente que acha que não vale a pena e tudo mais, e o que eu te recomendo é, invista, não é perder tempo. Eu acho que é investimento de tempo você passar um período, pelo menos aí algumas vezes por semana, se não todo dia, que seria o ideal, com essas pessoas, primeiro que elas gostam demais de conversar, né? De compartilhar o que elas entenderam. Muito. Segundo que pra gente é aprendizado demais. E ela é muito lúcida, sabe, André? É impressionante. Eu não sei se ela encararia uma faculdade. Talvez encararia. Você acha que com 91 anos... Se tivesse uma anos... oportunidade, vamos supor, ela tem dificuldade de se movimentar? Nada, ela anda muito, então anda mais do que eu. Ela iria, porque eu há pouco tempo perdi o meu avô com 92 anos, mas assim, com 82 anos ele fez um curso de mecânica. Com 82? 82 anos. Ele saiu até na capa do jornal, porque... Como, né? Ele falou que não aguentava mais ser enganado por mecânico. Olha, então, que ele queria entender quais eram as peças verdadeiras. E ele foi fazer o curso. Então, assim, não existe idade para eles. E eles não têm preguiça, não, não é isso? Não tem. Até porque, e é uma informação até nova, que as pessoas... A terceira idade já está saindo. Nós estamos entrando com a quarta idade. Verdade, porque a vida do brasileiro, né, o índice de vida está maior. Está maior. Hoje, antigamente, quando você falava com 60, os idosos ficavam inseguros. Hoje, não. Qual que é mais ou menos essa perspectiva de vida? Até quanto mais ou menos que as pessoas têm vivido hoje? Até não, né? Mas assim, a faixa etária, a média está sendo 80, 85 anos. 85 anos. Porque eles têm, além da atividade física, eles têm atividade mental. Entendi. Porque a física trabalha... Nós temos também aula de educação física, mas eles também... Alguns municípios têm alguma atividade de grupo, de comunidade, de parte de exercício, campeonato, que nem Itapecerica da Serra, eles participam de todos os torneios de vôlei. De vôlei? De vôlei. É mesmo? Então, todos os alunos de Itapecerica, eles têm um grupo que é torneio de vôlei, torneio de basquete, então, quer dizer, não tem idade isso. E todos os torneios. Então, uma vez por mês eu tenho que tirar eles uma semana da sala de aula, porque eles estão... E eles trazem a medalha. Então, tem duas que já me trouxeram 6 medalhas de ouro de natação. De natação? De natação. Mas é muito impressionante. Eu falo que essa minha avó é uma coisa interessante, porque ela tem de vez em quando uma dorzinha de cabeça, uma vez por semana. É o único problema de saúde. Claro que toma remédio para controlar a pressão, aquilo tudo que é normal, né? Chega uma idade que o corpo precisa aí de auxílio, mas é impressionante como eles têm essa disposição. Agora, uma dúvida que talvez você também esteja. Eles, quando vão procurar essa faculdade, eles vão procurar exatamente para quê? Porque imagino que talvez com 86 anos, que é o caso que você tem, ele já não tem expectativa de voltar ao mercado de trabalho. Não. O que leva essa turma a procurar isso? Primeiro é a curiosidade. Curiosidade. Primeiro é a curiosidade. Segundo, o que eu vou aprender com isso? Eu vou conseguir me comunicar melhor com os meus filhos? Essa é a primeira preocupação, com os meus filhos, né? Segundo, eu vou poder participar de algumas festas ou algumas viagens com o pessoal da minha cidade? Então, assim, o que eu vou aprender com isso? E aonde, professora, posso vir a primeira semana? E eu faço o seguinte, a primeira semana eu deixo vir para assistir a aula. Se você gostar, a gente fala de novo de matrícula. Se não, a gente vê uma outra coisa para você se identificar. Eles podem fazer um teste, então. Eu acho que assim, você fazendo essa forma deles virem na faculdade, verem o local, conhecerem os professores, ver a forma que é dada essa aula, acaba falando, nossa, eu quero. Isso com certeza. Eu não faço isso como um mecanismo de agregá-los. Não. Para eles verem mesmo, eles se sentirem acolhidos. É essa a função da Faculdade de Anhanguera, acolher e eles se sentirem que estão protegidos e vão sair dali contentes e felizes que podem conversar com todo mundo. E acho que quando você fala no certificado, me dá a impressão, porque eles são muito... Como né, a gente fala na época deles, parece até meio pejorativo, mas não é. Mas tudo era no papel, era registrado, não é isso? Então eles saírem dali com o certificado, eu imagino que seja algo que seja um grande orgulho para eles, né? Quer dizer, mas tem um detalhe, eles têm colação de grau. Tem colação de grau, tem uma formatura toda bonita. Paraninfo, patrono. Olha que coisa. Tem orador,
como uma formatura de uma graduação. Eu vou me convidar aqui publicamente para participar de uma formatura. Eu quero assistir uma. Faço questão. Agora em dezembro tem. Agora em dezembro tem. Muito bem. Lá em dezembro, agora falo agora, mas ainda tem alguns meses, né? Embora o ano esteja passando muito rápido. Tem. E aí, quem sabe, a gente mostra aqui depois, futuramente, no programa, para você como é que é uma formatura, uma colação de grau de uma faculdade da terceira idade. Agora, talvez você esteja se perguntando como eu estava aqui e tirei a dúvida com ela no intervalo. Será que é caro ingressar? Porque é uma faculdade, nós estamos falando de uma graduação. E você vai se assombrar com o preço, porque é mais barato do que a gente pode imaginar. Quanto custa para estudar? A mensalidade é R$60. E o curso, assim, é só os R$60, tá, gente? Então, na realidade, esse curso, nós temos os professores que são profissionais na área, todos os professores, não existem voluntários, todos os professores são formados na área, exatamente para não ter aquela dúvida. Mas será que o professor vai saber me responder? Não, nós tomamos esse cuidado, né? Por quê? Porque, na realidade, você trazendo insegurança até na forma que você responde, nós tomamos muito cuidado na hora que fala, olha, essa informação não sei te dar, mas na próxima aula eu te trago. Porque isso também gera uma insegurança. E eles mesmos perguntam, professora, a senhora é formada em quê? Então, a gente fala que R$60, e isso foi calculado, foi baseado na maioria das aposentadorias. Sim, né? Foi feito um cálculo e a Anhanguera viu que esses R$60 ela não pesava no orçamento da família, não pesava. Até porque tem aquela história, né? Quer dizer, os que são aposentados tem aquele problema, porque compra remédio, tem que pagar as contas de casa e tudo mais. E o gasto com médicos também, o plano de saúde daqueles que conseguem pagar é muito alto. Então, acho que é um valor que eles conseguem praticar e não é um valor muito diferente desses cursos livres que às vezes eles podem escolher de artesanato, alguma coisa assim. É mais ou menos essa média de valor. Exatamente. E acho que vale mais a pena investir nessa faculdade, É verdade, digamos porque assim. se você for ver um curso hoje de artesanato, ele sai, em média, por mês, a R$150 a R$200. Por quê? Porque não é só aula, tem material. Tem material, é verdade. Que você tem que toda hora estar trazendo, tem que trazer uma coisa nova, uma cor nova, e isso tem um gasto. E aí, quando vai ver, passou bem além. Então, até isso foi pensado na hora de fazer esse valor. Tá certo. Bom, André, a gente vai para mais um intervalinho, o papo tá bom e quando o papo é bom passa muito rápido, mas daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco para você entender um pouco melhor como é que funciona aí a Faculdade Aberta Terceira Idade. A gente volta já. Voltamos com a análise direta, falando hoje sobre a Faculdade Aberta Terceira Idade. Nesse último bloco, para você ter mais informações aí de como é que o seu avô ou avó pode participar, ou se você de repente está na terceira idade e quer aprender muito mais, porque a Andréia Barcelos, que é a coordenadora do curso lá da Anhanguera, já explicou para a gente. É uma faculdade aberta, né, André? Qualquer um pode se matricular, sendo alfabetizado, não precisa ser formado em nenhum outro curso, não. Sendo alfabetizado, é só procurar uma unidade da Anhanguera. Aliás, é bom a gente até dizer, onde que se encontram esses cursos? É só no estado de São Paulo, região metropolitana, como é que é isso? Nós temos em 7 unidades. Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Osasco, São Bernardo, Jundiaí e Valinhos. Essas são as unidades assim, centrais. Tá. Não podemos deixar de dizer também assim, que em todas as unidades da Anhanguera, da Faculdade Anhanguera, existe um trabalho para a terceira idade. Independente não uma dessa faculdade. Exatamente, né? Existe um trabalho feito para a terceira idade. Né? E futuramente, com certeza, vai virar uma faculdade. Na realidade, assim, nós estamos trazendo o interesse para a terceira idade. Então, nada melhor do que fazer uma atividade com eles. Né? Cada dia é feita uma atividade com eles para existir o interesse deles. Então, não são todas ainda que tem, mas provavelmente isso vai acontecer. Agora, fora de São Paulo, vocês já estão fazendo alguma experiência de implantação? Já existe alguma expectativa que você possa adiantar para a gente? De algum lugar... De alguma unidade que tenha fora do estado de São Paulo? Já? Niterói provavelmente vai estar sendo implantado, já começaram algumas atividades com a terceira idade. Né? Não se imaginava né, que Rio de Janeiro, as pessoas são... Os idosos no Rio de Janeiro são muito mais comunicativos, participativos do que o pessoal de São Paulo. E isso já foi detectado. Então, assim, eu imagino que algumas atividades que serão feitas no Rio de Janeiro serão um pouco diferenciadas de São Paulo, até para ver aonde que vão ser encaixados os cursos.
né? Aliás, aí tem uma coisa muito interessante que a gente percebe às vezes que o pessoal da terceira idade, os idosos de um modo geral, quando se aposentam, falam, vou morar numa cidade que tem a praia. E aí parece que eles vão morar numa cidade de praia e se tornam muito mais ativos realmente, porque vai fazer caminhada de manhã na praia, e aí começa a procurar realmente algumas atividades físicas e ficam mais dispostos, não é? Isso. E aí talvez por isso lá em Niterói, uma região de praia, vão ser mais participativos, não sei, talvez até mais. E o carioca também fala bastante, ele é São bem, muito né? mais comunicativos, não tem vergonha, né? Participam de eventos, participam de festas, praticam esportes na praia, que o paulistano já não tem tanto essa oportunidade, né? Então, até dizem que a praia do paulista ou do paulistano de modo geral é shopping, mas aí você então não vai para o shopping, você da melhor idade pode ir para a faculdade e depois é que vai para o shopping. Mas pode ser que... Agora me diz uma coisa, a gente está conversando um pouquinho sobre aquela questão de o que os leva a procurar o curso, né? Você falou que a integração com os filhos. Isso porque eles querem estar mais próximos dos assuntos do dia a dia, factual, como é que é? Se eu falar uma coisa, você não vai acreditar. Infelizmente, a maioria dos idosos ainda sofrem preconceitos com os filhos. Com os próprios filhos? Os filhos não admitem que voltem a estudar, tem vergonha de falar que o pai vai voltar, ou a mãe vai voltar a estudar. Que coisa. Então, assim, foi nesse trabalho que a Anhanguera começou a mudar, né? As atividades feitas, e aí aos poucos foi trazendo essa coisa da faculdade aberta da terceira idade. Mas o preconceito começa dentro de casa. E para vencer isso, como é que vocês... Porque imagino que vocês participam muito ativamente, querendo ou não, até da vida deles. Porque eles estão buscando na faculdade, na verdade, um referencial de vida, não é isso? E como é que vocês têm ajudado eles a superarem essa situação dentro de suas casas? A primeira coisa é conversar com os filhos. É mesmo, a faculdade. Nós fazemos para convidar, para conhecer o local. Certo. Né? A primeira vez que vem lá, você já sente insegurança e aí... a gente até pergunta, qual a dificuldade você tem? E aí eu falo, eu me proponho a conversar, traz aqui para eu poder, né, fazer com que conheça a unidade, conheça o nosso trabalho, ou até mesmo, ele não viria. Então, eu vou na casa da senhora fazer uma propaganda da faculdade, que aí é uma oportunidade do filho também estar participando. Existe essa possibilidade de qualquer um da equipe, de algum professor que sentir essa necessidade de ir até o local. Aliás, essa coisa de relação, me parece que a relação dos netos com os avós geralmente é mais aberta. E aí o neto quer ouvir as histórias e o avô quer compartilhar com o neto. Como é que vocês percebem isso? Porque se, por um lado, eles buscam a faculdade para ter uma melhor integração com os filhos, com os netos a integração deve ser mais fácil, inclusive no sentido... Porque alguém de 86 anos, por exemplo, deve ter um neto, sei lá, de 14 anos, um adolescente, que deve ser aquele que, né, internet e smartphone... Como é que é essa relação deles com essa turminha mais jovem e com essa tecnologia? Não foi muito fácil, né? Porque ainda nós temos aquela mentalidade, vó, tá bom, vai, a senhora não está ainda moderna. É mesmo? Existe, ainda a gente sabe que existe isso, né? Então, o que acontece? Nós fazemos atividades na faculdade que existe a participação do neto. Então, por exemplo, existe agora, nós estamos... colocando até na unidade Taboão da Serra, inserindo a dança circular, que é uma musicaterapia. O que é uma musicaterapia? É uma dança circular que os pais, né, fazem com os netos ou com os filhos, que é uma integração. Né? Você só pode dançar na maioria das danças, você dança com o seu neto, né? Que é uma dança circular, é como uma roda, que antigamente era uma roda. Então, existe uma música que é feita essa roda, que é uma atividade que eles fazem, e que os netos têm que vir junto para participar, exatamente para mudar esse pensamento. Se as pessoas começarem a mudar, colocarem uma educação para os filhos desde pequeno, que os avós têm experiência e têm sabedoria, exatamente, vai mudar muita coisa. Né? Vai acabar com esse preconceito, vai acabar, vó, já está velha, para com isso, né? Essa coisa de estar caduca. Né? Existe ainda, infelizmente, esse vocabulário. Mas a partir do momento que você coloca o idoso numa segurança que ele pode comunicar com o neto, que vai trazer para ela, pronto. Aí existe aquela cumplicidade de, não, professor, então como é que eu faço para melhorar meu relacionamento com o meu filho ou com o meu neto, né? Que infelizmente ainda existe. E perante a sociedade, André, como é que a sociedade se comporta diante de pessoas da terceira idade que voltam a estudar, que estão buscando aí um curso de extensão? Eu não vejo mais a sociedade tão preconceituosa, porque existem algumas cidades que
faz um trabalho com a terceira idade. Tem um baile da terceira idade, tem a Miss Terceira Idade ou Mister Terceira Idade. Ou seja, então a sociedade está colocando. Não podemos esquecer que a terceira idade está crescendo. Né? Hoje, se nós formos ver, a maioria da população é idoso. E uma tendência no Brasil é isso, quer dizer, já que a perspectiva de vida é maior, então a gente deve ter um país com um número de idosos muito maior daqui para frente. Se você for ver, a maioria das pessoas que participam dos bailes ou de cursos são pessoas idosas, que vão no teatro são pessoas idosas. Então, eu não vejo muito a sociedade assim. Eu acho até que a sociedade está facilitando porque já vi que tem um público fiel. Muito bem. Olha, a gente está conversando aqui, eu fico pensando agora em relação à participação deles nas atividades, porque eu já vi que a faculdade oferece uma série de coisas, né? Então deve ter festa, deve ter algumas coisas. E aí, como é que é? Eles vão e participam? Se tiver, você falou do teatro que eles gostam, querem fazer parte, e dessas outras atividades, como é que funciona? A gente faz muitas festas temáticas, né? Festas temáticas. Festas temáticas. Nós estamos montando uma surpresa para a terceira idade, até porque dia 1º de outubro foi feito o Estatuto do Idoso. Então tem a Semana do Idoso, né? E lógico que nós não podemos ficar fora disso, né? Então nós vamos fazer alguns eventos da qual vai ter a apresentação temática. Então vamos supor, vai ter os anos 70. Então vai ser tudo decorado com os anos 70, comida com algumas comidas dos anos 70, para eles resgatarem. Exatamente. Né? Apesar que os anos 70 já é um pouco mais moderno para eles. Né? É mesmo? E eles falam assim, que eles não gostam que use a melhor idade. Não gosta desse termo, melhor idade? Professor, melhor idade é 20 anos, 30 anos. Nós não somos melhor idade. Melhor idade é quando você podia fazer tudo, agora já não dá. Eles gostam de ser classificados como terceira idade mesmo. E não tem nenhum problema, nada, um alto preconceito com isso. Não, até porque eles têm alguns benefícios por ser idoso, né? 50% em algum passeio turístico, passeio cultural. Então, isso que nós temos que passar a todo momento. Vocês têm os seus direitos. Então, vamos atrás disso. Então, na realidade, eles participam. No mês de junho, nós fizemos a festa junina. E na unidade tem 5.000 alunos. Isso foi na unidade Taboão da Serra. Eu posso dizer assim, que nós tivemos um público lá de quase 3 mil pessoas. Acho que 2.000 era parentes do pessoal da quadrilha. E quem era quadrilha? Terceira idade. Terceira idade, que coisa. Acho que tinham mais de 150 alunos participando. Agora, nessa história toda, você deve ter ou presenciado ou conhecido muitas histórias engraçadas, né? Conta pelo menos umas duas aí pra gente em relação à participação deles. Olha, que na realidade eles não contam muito, né? Mas teve um senhor lá da sala que ele veio contar que o neto dele estava com um problema de mexer na internet. Eu não sei como mexer. Não, ele estava falando assim, já fui na biblioteca, não consegui alguns livros para fazer esse trabalho, e ele só estava escutando. Aí ele chamou o neto dele e falou, vem cá, você conhece o Google? Qual que é a idade dele? 74. 74? E aí, qual que foi a reação do neto? Aqui, qual é o tema do seu trabalho? Aí ele falou qual era o tema. Aí ele falava assim, o vô vai te explicar, veio aqui. Aí explicou para ele, falou, agora você entra e vai navegando para você. Navegando. Para você aprendendo como é que faz. E o vô, então, de 74 anos, ensinou o neto, a idade do neto? Exatamente. Ele tem acho que 14 ou 15 anos, eu não tenho certeza. Ensinou mas a usar o Google. Exatamente. Olha que coisa. Você conhece o quê? Google? Isso para você deve ser muito interessante, né? Muito. A faculdade está contribuindo realmente, né? Muito, porque não só você vê o idoso, ele está participando, mas assim, a segurança, né? De se comunicar, de participar, né? De ter atividade, eles estão se sentindo como um adolescente, que tem espaço para tudo. A terceira idade também está assim. Estão descobrindo um novo mundo. Exatamente. Né? Dentro do e mundo melhorando, deles. né? É um novo mundo melhorado, vamos dizer assim, né? Porque eles curtem muito melhor que um adolescente. E são quantos alunos que vocês têm hoje numa geral, assim, todas as unidades? Nós temos unidade com 500 alunos. É mesmo? Que coisa. Um número geral assim, você consegue ter ideia, não? Olha, em média, nós temos na unidade 200 a 250 alunos.
Tá certo. E quem quiser procurar, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente, mas, por exemplo, quem está assistindo a gente está na terceira idade, tem aí acima dos seus 45 anos e fala, vou ficar. Porque essa história, eu estava até conversando com a Andréia nos bastidores, essa história de que o idoso, então, vai ficar passando o tempo fazendo crochêzinho, no caso da mulher, e o homem vai jogar bote, já não existe mais. Eles querem e precisam de atividades mais desafiadoras. Verdade. E a faculdade, além de ser desafiadora, quer dizer, faz bem para a mente, faz bem para o corpo, para tudo. Eles vão se sentir valorizados. Então, como é que faz? Vai ter turma sempre para todo mundo? É só chegar numa unidade Anhanguera e falar, eu quero estudar. Como é que faz? Você que estiver interessado em participar, vá na unidade mais próxima da sua residência, que é a Faculdade Anhanguera. Qualquer faculdade Anhanguera. Se naquela unidade não tiver faculdade da terceira idade, eles vão procurar informar para vocês qual é a unidade mais próxima. Agora, se vocês tiverem dúvida, estão com dificuldade de se comunicar, de ir até o local, eu posso estar passando o meu e-mail? Sim, pode falar o teu e-mail e a gente coloca também. Tá. É andrea.barcelos, com 2 L's, @aedu.com. Se você está com essa dificuldade ainda, ou insegurança de ir até lá, passe e-mail para mim que eu vou estar respondendo para você e tirando algumas informações. Tá certo, André. Bom, infelizmente a gente chegou ao final do programa. É muito bom falar sobre isso e eu sempre digo para as pessoas, eu acho que o Brasil de um modo geral precisa valorizar mais os idosos. Verdade. Porque eles construíram a história que a gente está vivendo hoje e a gente vai vendo que na medida em que eles vão realmente envelhecendo, eles perdem espaço e perdem o respeito que é tão merecido, porque eles construíram tudo isso. Então, aproveite se você é neto, se você é filho, para valorizar mais e talvez essa seja a forma. Aliás, eu digo sempre para os filhos, às vezes eu vejo alguns idosos por aí carregando peso, eu fico um pouco revoltado e falo, não tem que carregar peso, os filhos têm que participar mais. Tem. Você, filho, pode pagar a faculdade para ele, deixa o dinheirinho dele para ele fazer as coisinhas e ajude, porque certamente essa faculdade vai fazer muito bem para ele. Obrigado pelas informações que você trouxe para a gente. Eu agradeço. E a gente espera contar com você em outras oportunidades. E eu espero contar você na colação de grau. Eu vou com certeza e depois nós vamos mostrar para vocês como foi isso. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia. A gente espera mais uma vez que esse Análise Direta tenha contribuído aí para o seu crescimento, para o seu aprendizado, porque esse é o nosso objetivo. A gente se encontra, portanto, no próximo Análise Direta. Até lá!